Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora, aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Temos estudado nas últimas semanas sobre o Espírito Santo. Nosso tema, quem é o Espírito Santo? O assunto da aula de hoje é o Espírito Santo, o selo e o penhor. Eu quero convidar você a acompanhar essa aula até o final, mas antes, não se esqueça de dar o seu like aqui embaixo, dar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da nossa igreja, ative o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui na PIB de Campo Grande e também de tudo aquilo que nós temos produzido para te ajudar a conhecer mais sobre o Senhor e sobre também a sua palavra. Nosso tema então de hoje, Espírito Santo, selo e também o penhor. O que significa dizer ou falar do Espírito como o selo? Primeiro momento, a gente deve definir o que seria esse selo. Quando encontramos essa expressão na Escritura, o que isso significa? O que isso quer dizer? O selo é, em primeiro lugar, um sinal de propriedade. Se algo está selado, se algo possui o selo de alguém, isso é um sinal de que esse objeto, de que essa propriedade pertence a quem a selou. Em primeiro lugar, então, o selo é sinal de propriedade. Em segundo lugar, o selo é sinal de autenticidade, que algo é verdadeiro, que algo é fidedigno. Autenticidade, propriedade e autenticidade. Estamos falando de selo. E selo não apenas aplicável a mim e a você, mas também aplicável ao Messias. Em primeiro lugar, vamos olhar o selo aplicável ao Messias. Sim, Jesus Cristo, nosso Salvador, também foi selado. Veja o que diz em João capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Você observou o que o texto acabou de dizer? Cristo, ele é aquele que foi selado por Deus, o Pai. Muito claro nessa passagem. Então, o Messias também foi selado. Por quê? Porque o Messias, ele veio da parte de Deus e é o verdadeiro Messias enviado por Deus. Vamos ler também Isaías 42, dos versos 1 a 4. Ali também temos a informação de que o servo que viria é também selado por Deus. Olha o que o texto diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. O que o texto do profeta nos ensina, então? Que o servo que viria da parte de Deus, o Messias escolhido por Deus, o Salvador da humanidade enviado da parte de Deus, ele viria acompanhado do Espírito de Deus. Pus o meu espírito sobre ele. É isso que o profeta disse sobre o servo que haveria de vir. Então, em primeiro lugar, devemos reconhecer, sim, o Messias, ele também é selado. Mas não apenas devemos observar o selo do Messias como sinal de propriedade e de autenticidade, mas também o selo do crente, o meu e o seu selo da parte de Deus. Primeiramente, devemos definir esse selo do crente como sendo o selo de um espírito que habita. O Espírito habita no meu e no seu coração a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Veja o que diz 1 João 3,4. E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Eu vou ler de novo esse texto porque eu pulei uma parte. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Como sabemos que somos do Senhor? Sabemos disso porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita no crente. Em segundo lugar, devemos reconhecer que é o Espírito quem assegura ao crente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, lemos o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este, veja a palavra, selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sim, aquele que é conhecido por Deus tem em si o selo do Espírito Santo. É o Espírito que nos sela, que nos assegura que somos do Senhor. Também lemos em Apocalipse, capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos selados. E eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Devemos aprender também que os filhos de Deus estarão selados até o dia da redenção. Efésios 4,30 nos ensina o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que isso significa? O Espírito que habita em nós nos garante que somos, de fato, propriedade de Deus, que somos autênticos filhos de Deus, e isso é uma garantia até o dia da nossa redenção final. Muito bem, o Espírito é o nosso selo. Agora, podemos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre esse selo. Em Efésios 1,13, nós temos uma afirmação muito clara sobre o Espírito de Deus sendo o nosso selo. O texto diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perceba nessa passagem, em primeiro lugar, que o próprio Espírito é o selo. Não há outro selo. O selo é o Espírito. O Espírito foi dado por Deus para nós, para ser a garantia de que Deus, de fato, nos salvou. Quando recebemos isso? No momento em que cremos no Evangelho da nossa salvação. O Espírito nos é dado como selo, que nos garante no dia em que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Agora perceba, em segundo lugar, que nós somos selados pela presença do Espírito Santo em nós. Isso é muito importante nós destacarmos aqui, porque alguém poderia dizer: não, ok, o Espírito me sela, o Espírito me garante, mas somente enquanto eu permito que o Espírito haja em mim. Veja, uma coisa é afirmar que somos selados pelo trabalho do Espírito em nós. E a outra coisa é dizer que somos selados pela presença do Espírito em nós. Pastor, não entendi. Me explica, qual seria essa diferença? Bom, o Espírito trabalha no meu e no seu coração, produzindo em nós a santificação, produzindo em nós uma segurança subjetiva, uma segurança que nós sentimos, a segurança que eu percebo que eu pertenço ao Senhor. E Ele trabalha em mim à medida em que eu ando com o Senhor, à medida em que eu busco obedecer mais à palavra do Senhor, à medida em que eu caminho nesse processo de santificação. Reconhecemos sim que o processo de santificação é a obra de Deus em nós, e é o próprio Espírito quem pratica e quem executa essa obra em nós. Contudo, em alguns momentos, por causa da nossa dureza, por causa da nossa desobediência, nós não discernimos, não percebemos esse trabalho do Espírito em nós. Muitas vezes, conforme a palavra nos ensina, agimos de modo até mesmo a apagar a ação do Espírito em nós. Então, será que o Espírito deixa de nos selar? Será que deixamos de ser selados pelo Espírito no momento, então, em que eu endureço meu coração, desobedeço, passo por alguns momentos de até mesmo afastamento do Senhor? Será que o Espírito me abandona? Será que ele sai de mim?
O fato é que o texto nos ensina claramente que não. O Espírito habita em nós. No momento em que cremos, recebemos o Espírito que passa a habitar dentro do crente, ainda que o crente não discirna, não perceba e não reconheça em algum momento da sua vida essa presença. A presença do Espírito Santo, portanto, é uma realidade objetiva, que não depende de mim e de você, mas depende exclusivamente da ação graciosa de Deus, que no momento em que recebemos a salvação de Jesus Cristo, que também é dádiva de Deus, Ele planta em nós o seu Espírito, que passa a estar presente em nós, passa a habitar em nós. Vamos desenvolver um pouco mais essa ideia falando sobre a natureza do selo. Quando falamos sobre que o selo de Deus é o Espírito Santo, o que estamos dizendo com isso? Como isso funciona? Bom, primeiro devemos atentar, como eu estava falando agora há pouco, que não cremos no selo como sendo algo de natureza experimental. Há aqueles, sim, que ensinam que o selo do Espírito é de natureza experimental. Estes afirmam que o selo se refere à atuação do Espírito na santificação e na segurança subjetiva do crente. Então, esses irmãos, eles restringem o Espírito como selo somente a quando estamos debaixo da ação santificadora do Espírito de Deus. Na realidade, todo crente está sempre dentro do processo de santificação. Quem é crente de verdade está em santificação. Contudo, muitas vezes eu e você não sentimos isso, não percebemos isso por conta do nosso pecado, porque não estamos andando em plena comunhão com Deus. O Espírito não nos abandona, irmãos. Ainda que estejamos passando por isso, o Espírito não nos abandona. Portanto, não podemos restringir o selo como sendo algo que eu experimento, como sendo algo de natureza experimental. É algo muito maior do que isso. Mesmo quando eu não experimento, o Espírito me sela e ele permanece em mim. Ainda que o Espírito haja em nós no processo de santificação e também testificando em nossos corações que somos do Senhor, o selo não tem natureza experimental. O selo não é uma experiência, mas é uma garantia. Desse modo, portanto, a natureza do selo do Espírito Santo é a sua presença em nós. O Espírito habita no crente e este fato não muda em decorrência de experiências pessoais, ainda que ele produza genuínas experiências cristãs. Traduzindo, o Espírito, sim, trabalha em nós. Mas mesmo quando nós resistimos à ação transformadora do Espírito em nós, sendo nós verdadeiros crentes que receberam a salvação por Cristo Jesus mediante a fé, o Espírito permanece habitando em nós, a sua presença em nós é real. Não depende de absolutamente nada que façamos. Essa é a natureza do selo. O Espírito habita em nós. Ele está presente no crente. Quais seriam, então, os objetivos e também os propósitos do selo do Espírito Santo? Em quarto lugar, então, chegamos nesse ponto, o objetivo e o propósito do selo. Primeiramente, falando do objetivo do selo, devemos reconhecer que a Bíblia assume que o Espírito sela todos os crentes. Percebemos isso em 2 Coríntios 1:22, Efésios 1:13, Efésios 4:30, alguns desses textos, inclusive, já lemos aqui. Isso é visto na Escritura toda como um fato para todos os crentes se regozijarem. Porque a Bíblia me ensina que eu sou selado no Espírito Santo para que eu experimente a alegria da salvação. O Senhor me garante, por isso Ele plantou no meu coração seu Espírito. O selo na vida do crente, portanto, é o diferencial entre a ordem e a desordem, entre o ser e não ser de Deus, entre estar conformado ou viver de forma inconforme à vida de Deus. Também é diferencial entre a vida espiritual e a morte espiritual. E quando nós olhamos essa diferença entre ordem e desordem, ser e não ser, forma e sem forma, vida e morte, é inevitável lembrarmos do relato da criação,
Gênesis capítulo 1 e 2, nós lemos o seguinte: o Espírito presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era como? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. O que percebemos aqui? Que é o Espírito de Deus que se movia sobre a face do abismo, que transforma, que é o agente de Deus para transformar uma terra disforme, uma terra sem forma e vazia, tohu, vohu, na língua hebraica, a ideia de algo sem forma, algo vazio, que descreve o caos. É o Espírito de Deus quem transforma esse caos em ordem. Deuteronômio 32, de 9 a 12, também lemos o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. Guiou a quem? Ao seu povo. Veja, Deus encontrou-nos no deserto, encontrou-nos no ermo, encontrou-nos onde nada havia e nos tirou dessa condição e nos trouxe para a sua presença. Deus transforma o caos em ordem, a morte em vida. Jeremias 2,6 lemos o seguinte: e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Quem nos guiou da morte desse mundo, das desgraças desse mundo, da aridez desse mundo, para a sua vida? O Senhor, que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E como Ele fez isso? Através da obra do Espírito Santo, que nos convence, mas que também nos sela, nos marca como propriedade do Senhor, como autênticos filhos de Deus. O propósito do selo. Falamos do objetivo. Objetivo e propósito são algo muito semelhante, algo semelhante. Ao falar de objetivo e falar de propósito, estamos falando de coisas parecidas. Contudo, aprendemos sim que ao aprendermos, ao conhecermos a realidade do Espírito como selo na nossa vida, nós não devemos perder a perspectiva da alegria. Sim, o Senhor nos sela para experimentarmos a alegria da sua salvação. Esse é o objetivo dessa doutrina, esse é o objetivo desse ensino, daquilo que estamos conversando aqui hoje. O Senhor quer que você experimente a alegria da sua salvação. É Ele quem te arrancou da morte e trouxe para a sua vida. É Ele quem te salvou. E qual o propósito, então, de você experimentar tudo isso? Para que a gente experimente segurança. São selados os cristãos para que sejam seguros. O selar é, portanto, a base, o fundamento da nossa segurança, não a impressão subjetiva, não o conhecimento da segurança. Você consegue discernir e diferenciar isso? Eu e você estamos seguros em Cristo porque Deus assim nos garante pelo seu Espírito habitando em nós. Nós não estamos seguros em Cristo porque fazemos isso, aquilo, porque temos esse ministério, aquele cargo, porque... Enfim, não é absolutamente nada que façamos. O Espírito, por graça, habita em nós e permanecerá habitando, porque Ele decidiu assim. Ele decidiu ser a garantia da nossa redenção até o último dia. O Espírito Santo, portanto, é um selo maravilhoso. Ele é maravilhoso porque Ele é poderoso. E Ele é maravilhoso porque Ele trabalha na nossa salvação, assegurando que nunca nos deixará. Filipenses 1,6 é um texto maravilhoso, é um texto que eu amo muito. Muitas vezes achamos que a nossa vida não vai para frente, que nossa caminhada espiritual não avança. Mas o Senhor nos garante de forma muito clara na sua palavra que aquele que começou a boa obra em vós
há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos leva para frente. O Senhor faz com que a nossa vida avance. Você tem um encontro verdadeiro com Jesus? Você um dia entregou totalmente a Ele a sua vida mediante a fé, através da fé? Você confiou que somente as obras e os méritos de Jesus Cristo são suficientes para a sua salvação e que não há outra forma de encontrar a redenção que não seja em Cristo Jesus? Você confia de todo o coração nessa realidade? Então, meu irmão, minha irmã, o Espírito habita em você e ele te garante que a obra que ele começou, ele vai terminar. Ele não vai deixar pelo caminho. A obra que o Senhor começou na sua vida, Ele levará até o final. Isso é promessa do Senhor para mim e para você. Esse é o propósito do selo, que experimentemos segurança. O Senhor quer, portanto, que nós vivamos a alegria da salvação e seguros, não por causa daquilo que fazemos, por causa das obras que realizamos, mas exclusivamente por causa da garantia que é o Espírito Santo de Deus em nós. Somos selados pelo Espírito Santo e não há quem possa mudar isso. Em que momento uma pessoa é selada? Mais uma pergunta interessantíssima. Qual é o tempo de ser selado? De forma muito clara e direta, eu afirmo para você, os crentes são selados quando recebem o Espírito. Quando recebemos o Espírito, segundo a afirmação, isso acontece quando confiamos em Cristo como nosso Salvador. Portanto, os crentes são selados quando recebem o Espírito. Ok. Quando recebemos o Espírito? Quando confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3,14. O que o apóstolo nos ensina nessa passagem? Nos ensina que a fé de Abraão, ela traz consigo a promessa do Espírito. É pela fé que nós recebemos a promessa do Espírito. João 7:38 e 39, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, o Espírito não tinha vindo ainda, mas o Senhor Jesus mesmo nos entregou a sua promessa, a sua garantia de que enviaria o Espírito Santo para habitar nos seus filhos e que em cada um que pertence a ele, a Cristo Jesus, o Espírito Santo faria morada. Nós receberíamos o Espírito e, portanto, em outras palavras, de nós fluiria rios de água viva. Rios correrão do seu ventre, é isso que diz. E quem é aquele de quem correm essas águas maravilhosas, os rios de água viva? Quem crê em mim, assim o texto começa. Aquele que tem fé em Jesus, a Escritura desde o Antigo Testamento promete. Esse será um rio de água viva. E esse rio de água viva tem a ver com a habitação e com a ação do Espírito Santo que o próprio Cristo prometeu que seria enviado e de fato foi enviado e habita em todo aquele que crê. Mais uma vez, Efésios 1:13 e 14. E quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Perceba, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. No momento em que cremos, recebemos o selo do Espírito Santo. Receber, portanto, o Espírito Santo é nascer de novo, é ser batizado com o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, está e permanecerá selado por ele. Tito 3, 5 e 6 nos ensina, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele, o Senhor, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
Quem regenera e quem renova? O Espírito. E o Espírito é aquele que abundantemente Ele, o Senhor, derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, Ele derrama sobre nós o seu Espírito. Por quê? Porque é o Espírito quem regenera e quem renova, e a partir desse momento Ele passa a habitar no crente. Quando falamos de receber o Espírito, quando falamos de ser batizado com o Espírito, quando falamos do início do momento, ou do momento inicial em que somos selados pelo Espírito, estamos falando do dia da nossa conversão. Crer em Cristo é uma obra da nova criação. Sim, Deus nos faz novas criaturas e por isso cremos em Cristo. Ele planta a fé salvadora no nosso coração. E nesse exato momento, o batismo com o Espírito representa e é mesmo a nossa união com Cristo. Ao estarmos e sermos batizados com o Espírito Santo, o Espírito passa a habitar em nós, estamos unidos com Cristo. Portanto, todo crente será batizado com o Espírito Santo quando se unir a Cristo em sua morte para o perdão dos pecados. Unidos em Cristo, estamos batizados com seu Espírito, estamos revestidos com seu poder e mais do que isso, ou a garantia de que tudo isso é real, o Espírito nos cela, ele passa a habitar em nós. Caminhando para o final dessa aula, devemos falar também sobre o Espírito como penhor. O Espírito como penhor. O sexto ponto deste estudo, e assim caminhamos também já para o final. O que significa dizer que o Espírito Santo é o nosso penhor? Mais uma vez, voltamos a Efésios 1, texto importantíssimo. Releia comigo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Queridos, o que acabamos de ler? O Espírito Santo nos selou. Sim, já aprendemos e já estudamos sobre isso hoje. Mas no mesmo momento em que cremos no Evangelho da nossa salvação, o Espírito de Deus passa a ser o penhor da nossa herança. E penhor tem a ver com garantia. O Espírito é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O que então significa ser o penhor da nossa herança? É o que vamos ver até o final dessa aula. Um penhor é um pagamento que nos dá fundamento e confiança quanto às intenções do fornecedor. Vamos traduzir isso em uma outra forma, numa outra formulação. Se você penhora alguma coisa, você está dizendo, olha, esse meu bem fica com você como uma garantia de que aquilo que eu te prometi vai acontecer. O que Deus nos prometeu? A redenção final. Estaremos eternamente com Ele. Como Ele garante para nós de que Ele vai cumprir a sua promessa, Ele deixa o Espírito Santo como penhor no nosso coração. O Espírito habita em nós. O Espírito, portanto, é a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa. 2 Coríntios 1, verso 21 e 22, diz o seguinte: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja, então, como estamos confirmados em Cristo, com o Espírito que nos ungiu, nos selou e é também o penhor em nossos corações. Na mesma carta, agora no capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo nos ensina: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Senhor garante que somos possessão sua e de que Ele há de completar a obra que iniciou em nós pelo penhor do seu Espírito. Penhor é garantia. O Senhor nos garante com o seu Espírito habitando em nós.
Penhor também é parte do todo. O penhor é uma partezinha de uma promessa muito mais ampla. Essa promessa, ela começa, ou ela é descrita de uma forma muito bela e muito detalhada e clara em todo o capítulo 1 de Efésios. Mas logo no início desse capítulo, no verso de número 3, nós lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja o que o apóstolo acabou de dizer para nós através da palavra escrita. Veja o que o Espírito Santo nos ensina com essa palavra. O Senhor não nos separa, irmão e irmã, parte das suas bênçãos. O Senhor não nos dá migalhas das suas bênçãos. O Senhor tem para mim e para você, em Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos nos foram dadas em Cristo. A garantia do Espírito Santo, portanto, é parte de uma promessa muito maior. Nosso Salvador Jesus Cristo morreu para conquistar para nós todas as bênçãos espirituais. Também aprendemos que pela fé nós recebemos o Espírito Santo como um presente cortês que vem a nós pelo trabalho de Cristo. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 2, 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meus irmãos, nós, pela fé, recebemos o Espírito Santo como um presente de Deus. Sim, os discípulos, e aqui quem fala é o apóstolo Pedro, eles testemunharam da vida de Jesus, eles testemunharam da ressurreição de Jesus. E por essa razão, eles nesse momento estavam a experimentar o cumprimento da promessa do Espírito Santo que seria derramado sobre eles. E é exatamente sobre isso que o Pentecostes trata. Nesse momento, no dia de Pentecostes, o que nós vemos? O que aquelas pessoas todas que estavam naquela festa em Jerusalém testemunharam? A presença, a ação e o cumprimento da promessa do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um dos discípulos de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição, o Espírito nos é dado como cumprimento da sua promessa em favor de cada um de nós. João 7,39, que já lemos, mas vale a pena revisitar essa passagem, diz o seguinte: E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Alguns dizem assim: não, o Espírito ele vem depois na vida do crente, porque os discípulos já eram crentes, eles já confiavam em Jesus, mas só receberam o Espírito depois, lá no dia de Pentecostes. Não é assim, irmão, que funciona. De forma alguma. Perceba que o próprio Jesus nos explica. O Espírito só veio posteriormente porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Foi necessário que o Cristo fosse de volta ao céu para que o Espírito fosse enviado sobre a vida dos seus discípulos. E o Senhor reservou o dia de Pentecostes para cumprir essa promessa. E a partir daquele dia, todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o batismo, a presença, o selo e o penhor do seu Espírito. O penhor, ou um penhor, é uma promessa da existência de um futuro. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. O penhor é uma promessa de que será efetuado o restante da compra, ou que será pago o preço, ou o próprio preço do penhor. Nosso Salvador comprou uma herança maravilhosa para nós. Veja, 1 Pedro 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Meus irmãos, a promessa que o Senhor tem para nós, ela é maravilhosa. E é no seu Espírito que Ele garante que essa promessa será cumprida. O Senhor tem planejado para nós um futuro, uma eternidade com Ele. E o Espírito, Ele então nos garante de que o preço será pago, de que a redenção será completa, de que esse penhor será resgatado. O Espírito nos garante, Ele é o nosso penhor. Nós podemos, portanto, estar assegurados de que por termos o Espírito, o restante da nossa herança está segura até que essa herança venha a nós. Nós somos possessão adquirida, nós pertencemos a Deus. E o penhor é a garantia de que somos sua propriedade. Romanos 8:23 também nos ensina, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sim, vivemos nesse tempo onde muitas vezes experimentamos sofrimentos, angústias, preocupações, mas o Espírito habita em nós para nos garantir de que nós receberemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Não porque merecemos, mas porque Cristo comprou esses benefícios para nós na cruz do Calvário. Portanto, agora gememos, mas esperamos e continuamos a esperar até o dia em que o Senhor há de cumprir a sua promessa em nós. Uma vez determinado, portanto, o penhor, o doador não pode voltar atrás. Chamando o Espírito de penhor, Deus oferece-nos a garantia da sua intenção, que é glorificar o seu povo. O penhor é uma garantia muito forte, muito firme, porque para alguém não cumprir um contrato de penhor, ela precisa, ou para alguém interromper um contrato de penhor, ela precisa resgatar o seu penhor. Resgatar aquilo que foi deixado como penhor. Portanto, ao deixar o Espírito Santo em nós como penhor, o Senhor está garantindo e dizendo: eu cumprirei a minha palavra. Eu glorificarei o meu povo. Essa é a minha intenção e não há quem me faça não cumprir aquilo que eu prometi. Concluímos essa aula com uma reflexão. E eu gostaria que você meditasse nela, nesse momento e também durante toda essa semana. O que significa ser selado pelo Espírito? Você crê que o Espírito é o selo e o penhor da sua salvação? Essas perguntas, queridos, elas são extremamente importantes. Por que são importantes? Porque se não temos a confiança, a convicção de que o Espírito nos sela e nos garante, experimentaremos uma vida cristã muito infeliz e correremos talvez o risco de nos tornarmos legalistas ou até mesmo desanimarmos no propósito de perseverarmos na fé em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito nos foi dado como selo e penhor para que experimentemos de alegria e de segurança. Que você desfrute, pela presença do Espírito Santo em você, desta alegria da salvação que Cristo lhe oferece. Que você desfrute da segurança que, independente qual for a circunstância na que você passar na sua vida, Deus está com você e Ele te promete e vai cumprir. Ele te promete a vida eterna ao seu lado. Ele te promete uma redenção completa. Ele te promete da sua própria presença. Meus irmãos, nós, ao terminar essa aula, devemos destacar: o Espírito é o selo e o penhor de todo aquele que crê. Talvez você, ao ouvir tudo isso, esteja aí a pensar: será que eu criei mesmo? Será que de fato eu confio em Jesus como meu único e suficiente Salvador? Se você ainda não deu esse passo de fé, se você ainda não foi transformado pelo Evangelho que arranca a pessoa da morte e o traz para a sua vida, para a vida de Deus, você pode fazer isso. Nesse momento você pode ter esse encontro.
Confie em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. E dependa exclusivamente de nada que você fizer, mas somente daquilo que Cristo Jesus já fez. Dê esse passo de fé hoje. E se você assim o fizer, saiba que é o Espírito de Deus que está trabalhando no seu coração. E que se Ele agora fizer esse trabalho na sua vida, você desfrutará da sua presença durante toda a sua caminhada, até o dia da redenção final dos filhos de Deus. Se você ainda não teve ou não tinha antes essa experiência, que você possa ter agora a experiência da salvação em Cristo Jesus. Assim, concluímos essa terceira aula do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É muito bom ter você aqui até agora, você que assistiu toda a nossa aula. Eu peço que você, tendo qualquer dúvida, coloque aí na linha de comentário, que você, se for o caso, assista novamente esse vídeo e também compartilhe com seus amigos, sua família, para que outras pessoas possam aprender sobre o Espírito Santo de Deus como selo e como penhor. É uma alegria, mais uma vez eu digo, ter você aqui e eu te espero na próxima aula. Até lá!